Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de melhoramento de plantas da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Agronomia. E hoje nós falaremos sobre os métodos de melhoramento utilizados em plantas autógonas. Esse vídeo foi produzido por mim, Danilo, por mim, Cíntia, e por mim, Morgana, com a orientação da professora Larissa Barbosa de Souza. Começando a falar sobre os métodos de condução da população segregante, devemos defini-los como aqueles em que há restauração da homozigose e seleção, podendo ser classificados em métodos que não separam e métodos que separam tais processos. Começando com os métodos que não separam, temos o método da população ou BUC, o método genealógico ou de pedigree, o teste de geração precoce e o método SSD. Em relação à hibridação, deve-se levar em consideração caracteres agronômicos chaves, a herança dos caracteres a serem melhorados, entre outros, sendo que as etapas fundamentais da hibridação são a escolha dos genitores e o método de condução da população segregante. Falando um pouco sobre o método da população, vale dizer que é um método relativamente simples, em que é utilizado como ferramenta auxiliar a seleção natural. É utilizado de forma limitada no Brasil, sendo na cultura do feijão o mais explorado. Então, primeiramente, o método se desenvolve com o cruzamento de dois genitores, selecionados a partir dos critérios que o melhorista estabeleceu. As plantas F1 são conduzidas de forma que sejam obtidos o maior número de sementes possível. As F2 colhidas da planta F1 são agrupadas e utilizadas para a obtenção de uma geração F2. É importante dizer que a geração F2 deve ser conduzida à região a qual o futuro cultivar se destina, ou em condições edafoclimáticas que representem a região onde esse novo cultivar será plantado. Na maturação, as plantas F2 são colhidas em conjunto, daí o nome BUC. Uma amostra dessas sementes é utilizada para a obtenção da geração F3, conduzida da mesma forma que F2. Esse procedimento vai sendo conduzido até que o nível de homozigose que se esperava seja obtido. O número de gerações conduzidas em BUC vai depender do tipo do cruzamento, ou seja, do grau de divergência genética entre os genitores e dos padrões estabelecidos para o lançamento aos cultivares. Algumas espécies exigem um alto grau de uniformidade e é necessário conduzi-las até F7 ou F8, mas na maioria das vezes a condução é até F4 ou F5. A geração seguinte, a última que foi colhida em BUC, é conduzida em um espaçamento maior, para que agora seja feita a seleção pelo melhorista, identificando os tipos desejáveis com base no fenótipo das plantas. Mas até aí está muito parecido com o método de seleção massal. O que diferencia o BUC é que os indivíduos selecionados são colhidos e trilhados separadamente. Cada planta vai ser plantada em uma fileira na geração seguinte, para o teste de progênio. As fileiras que forem mais promissoras agronomicamente são colhidas em BUC de novo, para que possamos fazer o ensaio preliminar da linhagem, o primeiro teste comparativo de produtividade. Em seguida, vai para o teste mais rigoroso, o ensaio intermediário, conduzido em 2 ou 3 localidades, com espaçamentos diferentes do anterior. E após esse ensaio, as melhores linhagens são submetidas ao ensaio final. Após 2 anos de teste de produtividade, é estabelecido o valor de cultivo e uso para o lançamento da nova cultivar. Em relação aos aspectos favoráveis do método de BUC, temos que o método permite o uso de uma máxima variabilidade, há uma simplicidade e baixo custo de mão de obra, permite uma mecanização, aproveita de uma seleção natural, pode ser associado com outros métodos, há uma possibilidade de condução com um grande número de população e uma maior proporção de indivíduos mais adaptados e competitivos. Em relação aos aspectos desfavoráveis, temos que a necessidade de se testar um grande número de linhagens, inadequado quando o produto não seja as sementes, seleção natural pode favorecer plantas agronomicamente não desejáveis, há uma impossibilidade de uso na casa de vegetação e não permite estudos de herdabilidade.
Método genealógico. O método genealógico ou pedigree baseia-se na seleção individual de plantas na população segregante, com a avaliação de cada progenie separadamente, dando aos indivíduos selecionados o mérito a partir de suas progênies. Assim, a seleção é praticada com base no genótipo dos indivíduos, ao contrário da seleção massal, que se baseia no fenótipo. No método genealógico, a seleção é feita entre e dentro das linhas. Descrevendo melhor o método, a geração F2 deve ser conduzida em condições representativas do cultivo, podendo ter um espaçamento maior para que as plantas possam ser avaliadas individualmente. As plantas fenotipicamente superiores são selecionadas já em F2 e colhidas separadamente. Cada uma dessas plantas F2 selecionadas é conduzida em uma fileira na geração F3, sendo designadas de F2/3. As mesmas são avaliadas durante todo o ciclo da espécie, e por essa avaliação de progênies são selecionadas individualmente as superiores. Cada planta F3 selecionada é conduzida em uma fileira na geração F4, e assim como feito anteriormente, as superiores da geração F3/4 são submetidas à seleção individual. No final da geração F4, o nível de homozigose já está bem elevado, cerca de 87,5%. Assim, um grande número de progênies já apresentam uniformidade em caracteres desejados. Consequentemente, a seleção de F4 para frente deve ser baseada principalmente no comportamento das progênies, e não mais na população individual das plantas. As linhas promissoras e uniformes devem ser colhidas em massa e destinadas aos ensaios de produtividade, seguindo os mesmos critérios de Buck para a criação de uma nova variedade. Em relação às vantagens e desvantagens deste método, temos que o mesmo permite um descarte de plantas inferiores em gerações precoces, permite o controle do grau de parentesco entre as seleções, permite a utilização dos dados para estudos genéticos, permite um treinamento de melhoristas e um menor número de linhagens puras para os ensaios de competição. Em relação às desvantagens, este método só permite a condução de uma única geração por ano, tornando-o demorado, exige elevada demanda de mão de obra e campo experimental, eventuais perdas de genótipos superiores e há uma necessidade de pessoas experientes no processo. Teste de geração precoce. No teste de geração precoce, o que se procura é aumentar o percentual de linhas com alta produtividade em gerações precoces. E estas serão submetidas a testes extensivos em gerações mais avançadas. No teste de geração precoce, identifica-se as progênies mais promissoras e se descarta as que não são tão promissoras. Este teste pode ser empregado em populações conduzidas com Buck ou então pedigree, não tendo uma seleção dentro da linha, só entre as linhas. O teste de progênie aqui é realizado só em F3. Descrevendo um pouco mais este teste, o método consiste no plantio de plantas F2 oriundas de uma F1, originando assim os indivíduos F2. Das plantas F2 são selecionadas sementes para semeadura em linha da F3, assim F2/3, com características agronômicas superiores, sendo descartadas assim as fenotipicamente inferiores, como dito anteriormente. As sementes da linha F2/3 são então selecionadas para darem origem a uma geração F2/4, que na maturação são colhidas e já usadas em um teste de produtividade com uma repetição. As linhas da geração F2/4, classificadas como superiores, no ensaio de competição, são cultivadas separadamente em F5, ou como dito, F2/5. As plantas da geração F2/5 são selecionadas individualmente para constituírem a geração F2/6. Assim, as linhas que se mostrarem uniformes
são colhidas em bulk e submetidas aos ensaios de produtividade. Como vantagens do teste de geração precoce, temos um descarte de cruzamentos ou linhas inferiores em gerações precoces, e como desvantagem nós temos o comprometimento de parte dos recursos sem garantia que o selecionado foi realmente melhor. Outra desvantagem é um número limitado de gerações conduzidas por ano. Além disso, temos uma pouca eficiência para características de baixa herdabilidade. Método SSD. Este método veio para substituir os outros métodos e consiste em avançar as gerações segregantes até um nível satisfatório de homozigose, tomando uma única semente de cada indivíduo de uma geração, para estabelecer a geração seguinte. A principal característica desse método é a redução do tempo requerido para a obtenção de linhagens homozigóticas. Descrevendo o método SSD, este método prevê que a semente de cada indivíduo de F2 para a constituição de F3 deve ser colhida aleatoriamente e agrupada para a constituição dessa geração F3. A semente de cada planta F3 é colhida na época de maturação para a constituição de F4, e este procedimento é repetido até F5. Em F5 é executado o teste de progênie. As progênies F5/6, que se mostraram uniformes e superiores, são colhidas individualmente em bulk e avaliadas nos ensaios de produtividade, obtendo assim uma nova variedade. A partir dessa etapa, os procedimentos são comuns aos outros métodos anteriores, envolvendo avaliações preliminares, intermediárias, finais e o valor de cultivo e uso, antes de se decidir o lançamento da própria cultivar. Em relação aos aspectos favoráveis do método de SSD, temos que este método rapidamente atinge o nível desejado de homozigose. Qualquer planta na população é descendente de uma planta F2 diferente, o que resulta em uma maior variabilidade genética. Há mais de uma geração por ano. Não exige o registro de genealogias. Pode ser conduzido fora da região de adaptação e épocas e requer uma pequena demanda de área e mão de obra. Como características desfavoráveis do método de SSD, temos que perde-se a identificação de plantas F2 ao longo das gerações segregantes, apresenta uma pequena oportunidade de seleção nas gerações precoces e não se beneficia da seleção natural quando necessário. Agradecemos a atenção, bons estudos a todos.